A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler o que está escrito até o versículo 7. É a carta do apóstolo, a carta enviada para a igreja que está em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Minhas irmãs, eu gostaria de perguntar para você hoje: como estão as coisas entre você e seu Pai do céu? Como está o seu relacionamento com Deus? Será que você declinou um pouco? Será que você parou no tempo? Será que você progrediu? Será que você intensificou? Qual tem sido a profundidade do crescimento do seu relacionamento com Deus? Jesus Cristo, quando escreve à igreja em Éfeso, ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Se nós queremos, neste momento, pensar um pouco que desde o nosso primeiro encontro com Jesus, nós ficamos naquele momento tão tocados pelo seu amor por nós, quando nós tomamos conhecimento de quem Ele é e em que Ele se transformou para falar do amor do Pai. O maior grito de amor que pode acontecer no universo foi dado por Deus. Quando Paulo nos fala lá em Efésios, no capítulo 3, ele diz que ele foi comandado, ele foi escolhido por Deus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Qual? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E, olha a outra tarefa de Paulo: manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Que mistério é esse que Paulo tinha que anunciar? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida agora, ele diz, dos principados e potestades nas regiões celestiais. Olha que Paulo vem com essa incumbência de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e anunciar
desvendar, publicar o mistério que Deus tinha ocultado até dos principados e potestades. Por toda a eternidade, Deus guardou um segredo que estava escondido. E o segredo era a explosão da demonstração de um amor que ninguém pode entender. Qual era? Os principados e potestades sabiam que Jesus Cristo viria, que ele seria o Redentor, que ele seria rejeitado por Israel. Ele sabia até aonde o Messias ia nascer, mas ele não sabia da profundidade do amor de Deus. Porque eu vou explicar para vocês uma coisa. No início, houve a primeira separação. Qual foi? Deus separado do homem pelo pecado. Mas então houve outra separação. O homem separado do homem. Caim se separa de Abel. O homem então tenta ajeitar todas as coisas, construindo a Torre de Babel. Mas Deus confunde as línguas e os espalha em nações, porque Deus tinha um mistério no coração dele. Então Deus vai fazer a separação ao modo dele. Ele chama Abraão e agora ele faz uma separação, judeus e gentios. Porque então, através disso, ele ia manifestar o seu amor. Qual seria? Em Cristo, judeus e gentios se tornam um novo homem, uma nova criatura, um povo na terra, judeus e gentios. E agora, ainda são pecadores. Agora, judeus e gentios, numa igreja, ele une ao Pai. Mas este novo homem, agora em Cristo, ele não é apenas um novo homem. Ele está assentado nas regiões celestiais. Ele está entronizado nas regiões celestiais com todo o poder e glória. Este é o status da igreja. E Satanás, os principados e os potestades, nunca podiam imaginar que Deus, no seu amor por nós, pudesse chegar a tanto. Pegar pecadores entre gentios e judeus e os entronizar com poder e glória com seu Filho nas alturas. E quando nós pensamos nisso, nós recebemos o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e nós fomos tocados por este amor, pela intensidade dessa experiência com essa verdade. E nós lembramos como isso nos afetou no início, quantas horas de meditação, de choro, de alegria por esse impacto que nós tivemos. Mas às vezes, com o tempo, meus irmãos, nós corremos o risco de ficarmos tão seguros da nossa salvação, tão seguros de tudo isso, tão seguros de que Deus é nosso Pai, que o frescor dessa linda experiência, desse profundo encontro de amor, dessa entrega eterna, vai se tornando moderada e às vezes desbotada, como nós vemos nesse versículo 4 de Apocalipse 2. Abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar não é jogar fora. Abandonar não é chutar. Abandonar é ir deixando pouco a pouco do lado. Está perto, mas está do lado. Não está de frente. E o termo aqui é abandonar. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Nós temos um exemplo disso muito forte no livro mais evangelístico do Antigo Testamento, que é Cantares. Quando aquela mulher, que é a igreja, ela se dirige ao rei, que é Jesus Cristo, e diz:
leva-me após ti, apressemo-nos. Ela tinha pressa de segui-lo, ela tem uma entrega total, como você teve, como eu tive. Mas depois o brilho passa, o amor desvanece, a experiência se torna costumeira e ela embota. E chega o momento que ele vai lá e grita para ela: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, vem. Mas por quê? Passou o inverno, cessou a chuva, se foi. Olha lá, aparecem flores na terra. Está vendo? Flores não aparecem no inverno. A figueira começou a dar figos, você não está vendo? Figos não veio no inverno. As vides em flor exalam o seu aroma, presta atenção, vem. Por quê? Porque aquela mulher embotou, ela hibernou. Ela está vivendo o inverno, onde tudo é cinza, onde ela não tem que se mover. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo. A Bíblia diz, quando Deus faz aliança com Noé, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e semente, frio e calor, dia e noite, inverno e verão, mas no reino ele nos chama para uma primavera, onde tem canto, onde tem música, onde tem flores, onde tem produção, tem fruto, tem perfume. Ele diz: vem. Isso é para uma pessoa que já se converteu, mas hibernou. Aqui, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós, às vezes, ainda perseveramos na importância da nossa conversão. Nós vamos à igreja regularmente, lemos a Bíblia, oramos, celebramos a ceia, mas a intimidade que nós tivemos um dia passou. Como está a sua intimidade com Deus? Às vezes, vem no nosso coração aquele mover: eu preciso voltar, eu preciso orar, eu preciso encontrar tempo, eu preciso... Como eu vou orar? Como você fala com seu pai? Não é da minha conta. A sua intimidade com seu pai é a sua intimidade com seu pai. E quantas vezes, para entrarmos nesse reencontro, nós até buscamos copiar oração dos outros, intimidade dos outros, método dos outros. E isso me lembra o que acontece lá em 1 Samuel, no capítulo 17, quando aquele gigante de Gate, durante 40 dias, vinha de manhã e de tarde dizendo: eu quero um homem. Todo o exército de Saul corria. E quando Davi aparece, chega na hora, Saul quer que Davi se vista com a armadura dele. A armadura dele não tinha servido para nada, a não ser para correrem do gigante. Mas eu gosto muito de ler quando a Bíblia diz que Saul vestiu a Davi da sua armadura e depois sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. A armadura era de Saul, não era para Davi, era para Saul. E a resposta de Davi foi: Davi tentou, mas ele diz: não posso andar com isto. Ele não diz armadura, ele diz isto. E Davi tirou aquilo de sobre si, porque não era para ele. Aquela armadura não era dele. Precisamos descobrir o nosso próprio estilo
de aconchego com o nosso Pai. Precisamos buscar a nossa própria experiência. Cada filho tem a sua experiência com seu pai. Tem o seu jeito. Sabe como conseguir as coisas. Sabe como falar. Sabe como falar. Eu fui semana passada ou semana atrasada dar um jeito nas minhas unhas. E todo mundo chamava aquela moça que estava fazendo minhas unhas de Tina. E eu disse para ela, o seu nome é Cristina? Ela olhou para mim e disse, não. Eu disse, é porque eles chamam de Tina, normalmente toda a Tina é Cristina. Ela disse, eu vou dizer para a senhora o que acontece. Ela disse, meu avô teve 6 filhos, homens. Todos 6 casaram. E todos só tiveram filhos homens. E meu avô era louco para ter uma filha mulher, mas não teve. Então ele esperava por uma neta, por uma menina. O último filho dele teve 2 homens e eu nasci. Então eu sou a única neta do meu avô. E meu avô apaixonou por mim, ele era louco por mim. E coitado no jeito dele, ele dizia, vem cá, sua cretina. Apelidou a menina de cretina, era um modo peculiar, carinhoso que ele tinha de chamar a netinha dele. E aí ficou Tina. Todo mundo a conhece por Tina, de cretina. Mas você viu, ela disse para mim aquilo com um sorriso brilhante no rosto, aquela moça. Porque foi o nome carinhoso que o avô encontrou para ela. Você precisa descobrir um nome carinhoso para o seu relacionamento com o seu pai. Quando meu neto nasceu, o primeiro, ele está aqui hoje, eu chateava o meu filho e minha filha e dizia, primeiro ele vai chamar vovó. Ele não vai chamar papai e mamãe. Ele vai chamar vovó. E eu ficava com o menino no carrinho e dizia, diga, vovó, vovó, vovó. O menino não dizia nada, era pequeno demais. Até que uma hora ele começou a dizer assim, Eu dizia, ai, vovó. Ele dizia, Até que um dia ele disse, Pabu. Ficou Pabu. Até hoje, é o nome que eu mais gosto de ouvir, Pabu. É um nome carinhoso. Mas ele disse isso antes de dizer papai e mamãe. Nome tem muito a ver. Quando nós amamos uma pessoa, nós normalmente encontramos um nomezinho específico para aquela pessoa. A intimidade é de cada pessoa. Acima de tudo, oração é uma conversação com Deus. Deixa eu lhe dizer, quando você vai no dicionário da língua portuguesa e procura qual é o significado da palavra conversação, está escrito lá, troca informal de ideias através de palavras. E isso nos leva a ver lá em Êxodo 33, no versículo 11, quando a palavra diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Eu gosto disso. Falava o Senhor face a face com Moisés, como qualquer fala a seu amigo. Você entendeu uma coisa, que Moisés não era filho de Deus? E você é. Então, a coisa fica mais profunda. Eu acho que isso é um lindo modelo de oração. Nós não podemos esquecer que durante todo o nosso tempo de oração, nós estamos falando com um amigo que é o Criador e Senhor do universo, mas é nosso Pai. Você vê lá em Gênesis 18, quando Abraão, falando com Deus, ele diz, não fará justiça o Senhor de toda a terra. Você vê?
Agora nós vemos a diferença de Abraão para Jeremias. Eu gosto tanto de ver o modo tão singelo, tão simples, tão puro como Jeremias fala com Deus na sua oração. Quando ele olha para Deus, depois que Deus rejeita a oração de Jeremias, Jeremias diz para ele simplesmente: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque seria entre nós como estrangeiro na terra, como viandante que se desvia para passar a noite. Ele está dizendo para Deus: porque o Senhor vem e não fica, porque o Senhor passa e vai embora. Gostaríamos tanto que o Senhor ficasse conosco. Ele reclama porque ele quer constante a palavra de Deus. E nós vemos que Deus aceita a oração dele. E no versículo 22, ele diz, olhando para Deus, logicamente sem ver a sua face, ele diz, quando a intercessão de Jeremias, a terceira intercessão de Jeremias é rejeitada de novo, Jeremias simplesmente se volta para Deus e diz: acaso haverá entre os ídolos das nações algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo produzir chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes tudo isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Olha que simplicidade, que ternura, que profundidade, que meiguice de oração desse profeta diante do Deus que é seu Pai e meu Pai. Por que nós não temos essa simplicidade? Porque nós temos a mania de querer fazer grandes discursos para Deus como se Deus não soubesse português e tivesse que nos admirar. Isso, nós vemos Jesus Cristo dizer lá em Mateus 6, no versículo 5, quando orardes, não sejais como os hipócritas. Aí você diz, então hipócrita também ora. É Jesus que está dizendo. Eu só estou repetindo. Hipócrita também ora. É Jesus que está dizendo. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, pessoas que usam da oração para aparecer, e fazem até gesto, e dão entonação na voz, e fazem um discurso lindo, e Deus está dizendo para ele, que isso? Isso a gente faz quando não é para o nosso Pai, né? Quando não é para o Pai, mas para o Pai. Do momento que Jesus Cristo diz, quando orardes, dizei Pai, nós temos que entrar na intimidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que me deixa triste é chegar numa igreja e alguém se levantar e dizer, Deus, que isso? Cadê o Pai? Jesus Cristo disse, quando orardes, dizei Pai. Quando vocês estiverem juntos, vocês dizem Pai nosso. Aí ele diz, mas tu entra no teu quarto e fecha a porta. Eu acrescento, eu já falei com Jesus, o senhor me permita, desliga o mafioso do celular. Entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. É teu Pai. É meu Pai. Pai tem colo. Pai tem braços. Pai tem mãos que seguram, que afagam, que puxam a orelha e que dão palmada. Embora agora a palmada seja desvirtuada. Pai abraça. Então,
Então, por que nós temos tanta dificuldade? Se fosse Jesus que disse para nós fazermos isso, ninguém conhece mais o Pai do que o Filho e o Espírito. E se o Filho me disse que eu tenho que chamar a Deus de Pai, é porque o Pai quer que seja assim. O que é que está faltando acontecer na nossa casa, que nós não temos ido buscar? Há um exemplo que eu gosto de citar, lá em Atos 10. A Bíblia diz, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Eu gosto disso. De contínuo. O homem orava. Ele orava a Deus, mas tinha um problema com a oração de Cornélio. Lá em Apocalipse 8, a Bíblia nos ensina que a oração que perfuma o trono de Deus é a oração dos santos. E santo é aquele que se rende a Jesus Cristo e recebe o selo de Deus. A Bíblia diz que aqui entra um outro anjo, no versículo 3 de capítulo 8, ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. As orações que vão perfumar o trono de Deus são as orações dos santos. Quem não é santo, ora, mas a oração dele não perfuma porque não vai através do Filho. Porque ele ainda não se rendeu ao Filho. Do momento em que você se rende a Jesus Cristo é o caminho para o Pai. Então a sua oração passa a perfumar o trono de Deus. Este homem era piedoso, este homem era bom, este homem era caridoso, ele dava esmolas para os necessitados e de contínuo orava a Deus, mas Deus estava vendo o coração daquele homem e Deus mandou um anjo. Olha o que é a oração desse homem, que oração. Deus mandou um anjo. O anjo chega para ele no versículo 4 e diz: Cornélio. Ele diz: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Pensa bem. Ele ainda não era filho de Deus, mas a oração dele já tinha subido. Imagina a sua. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está à beira do mar. Eu gosto quando Deus dá o endereço. Ele sabe o seu endereço? Ele sabe o meu endereço? Olha o que Deus fez. Manda um anjo para mandar chamar Pedro. Enquanto isso, ele dá uma visão a Pedro, para Pedro vir na casa de Cornélio, para que Cornélio seja filho de Deus. Olha, quando Cornélio orava e dava esmola, ele nunca pensou o que ia acontecer na casa dele. Aí tudo vai acontecer. Cornélio mandou as ordenanças dele para buscar Pedro, e aconteceu, eu não vou pregar sobre isso. Pedro vem. E quando chega lá, a Bíblia diz, no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. A bênção vai ser para a casa dele e para os amigos. Oração de um homem. Quando eles chegaram, o Cornélio vai explicar para Pedro tudo, e no versículo 33 ele diz: portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus. Eu acho isso ótimo. Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor.
Eu aprendi a ter essa consciência todas as vezes que eu vou pregar. E eu prego, às vezes, 3 vezes por dia. Ontem eu preguei, hoje eu prego, amanhã eu prego. Quando for sexta-feira, eu já prego em Brasília. Sábado e domingo eu prego em Blumenau, eu prego. Mas todas as vezes que eu vou para uma igreja pregar, eu tenho essa consciência. Esse povo saiu de casa. Essas pessoas estão cansadas de um dia de trabalho. Deixaram casa, deixaram filho, deixaram o seu conforto para vir aqui, para ouvir o que eu tenho de Deus para eles. Não é para ouvir minha abobrinha. É para ouvir o que Deus vai falar com eles. Eu gosto. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Eu creio que essa é a consciência que todo pregador deve ter. Então Pedro começou a falar de Jesus Cristo, todos ouvindo. E a Bíblia diz no versículo 44, que quando foi no momento certo, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Gostou? O Espírito Santo não esperou Pedro dizer amém. Chega. Encheu todo mundo foi batizado no Espírito Santo, o povo se rendeu a Jesus Cristo, e agora Cornélio tem a casa dele, os amigos íntimos, todos na direção de Deus. Agora a oração deles, todos vai perfumar o trono de Deus. Quando Cornélio orava e dava esmola, nunca pensou quanto a sua casa, quanto os seus amigos seriam abençoados com a salvação. Nunca pensou, mas ele orava. Nós não sabemos a dimensão, a extensão do que acontece quando nós oramos. Você ora, coisa nova vai acontecer, sim. Por isso que o povo não ora. Porque o povo não acredita nisso. O homem que mais orou nessa terra é Jesus. Paulo orava, Pedro orava, João orava. Por que nós não oramos? Porque somos amarrados. A oração parece que não tem graça. Por quê? Por quê? Precisamos nos perguntar: por que será que eu não tenho força para vencer a preguiça? Por que será que eu não tenho força para sair dessas amarras que me prendem? Eu não consigo falar com Deus. Precisamos nos perguntar e vencer esta barreira. Porque nós precisamos orar. Não é Deus que precisa da minha oração. Eu vou dar só mais um exemplo, para você ver o que acontece quando você ora aqui na terra. No capítulo 16 de Atos, há um momento em que Paulo, os missionários estão ali naquela região, no Mediterrâneo, e no versículo 6 ele diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na Ásia. Você diz, como? Está escrito aqui na Bíblia. Atos 16, versículo 6. Por que o Espírito Santo vai impedir os missionários de pregarem o evangelho na Ásia? Será que a Ásia já estava convertida toda? Ou será que o Espírito Santo tinha alguma coisa contra a Ásia? Mas a Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na Ásia. Está escrito. Aí, não pode ir para cá, eles escrevem: defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Você diz, que isso? Vai para cá, o Espírito Santo diz não. Vai para lá, o Espírito de Jesus Cristo diz negativo. E agora? Eles ficaram rodando ali, no Mediterrâneo. À noite, vocês vão ver uma coisa que vai acontecer, gente. A coisa espetacular. Um anjo se fantasia de Macedônio. Eu queria ver. Se fantasia, você vê que exagero de Deus, porque você vai ver o que está acontecendo para chegar a esse ponto.
Um anjo, a Bíblia diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão. E nessa visão, um varão macedônio estava em pé e lhe rogava. O anjo não estava pedindo, ele estava rogando. Você sabe a diferença? Quando você roga, você pede pelo amor de Deus, chorando, passa na Macedônia e ajuda-nos. Por que esse anjo chegou a esse ponto? O que estava acontecendo? Tinha uma raça orando e não conhecia Jesus. E a oração deles ia e não perfumava o trono de Deus. E essa turma era oração. Moveu o Espírito Santo de um lado, moveu Jesus do outro, veio um anjo se fantasia de macedônio para que o evangelho chegasse ali. Então por que você não ora na sua casa? E Deus vai movimentar céus e terras. E aquilo que tem que chegar na sua casa vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, sim. Uma vez eu estava pregando um congresso lá em Salvador. E uma senhora disse para mim, irmã, tudo isso aqui a irmã Valdice tinha pregado 2 dias antes, eu pregava 2 dias depois. Irmã Valdice falou, eu venho fazendo há 12 anos. Eu disse, qual é o problema? Orando pelo meu marido. Ele não quer nada com Jesus. Eu disse para ela, mas minha filha, cadê seu marido? Está lá em casa, aquele herege. Eu disse, minha filha, sua oração já foi respondida. Como? Eu digo, minha filha, ele ainda está em casa. Ele está em casa. Você já pensou se você não ora? Porque às vezes nós queremos que Deus faça as coisas no nosso método. Aquela mulher é uma mulherzinha difícil. Aquele homem estava mais do que convertido. Para aguentar com ela. Tem muito marido aí sofrendo com mulher que se diz evangélica. Né? Tem sim. A gente na igreja que lida com crente sabe como o crente é difícil. E ele estava aguentando com a crentona dele. Congresso, quinta, sexta, sábado o dia todo e domingo de manhã. E o herege estava em casa fazendo tudo. Se fosse o meu marido, não tinha deixado eu ir. Eu fiquei até com inveja. Eu disse, seu marido era mais fácil do que o meu. Você está vendo? Às vezes a sua oração já foi respondida, você não viu, porque Deus tinha que fazer como você queria. Esse anjo aqui vai lá, aí Paulo entendeu, é para ir para Macedônia. O que o Espírito Santo estava fazendo? Levando o evangelho para a Europa, porque era lá que o povo estava orando. Aí Paulo foi, ele diz, quando foi no sábado, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, aí é outra coisa. E eles navegaram até a Troade e dali eles foram. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Você está vendo? Tinha gente orando. E Deus moveu os céus e a terra, e o Espírito Santo para cá não passa, o Espírito de Jesus Cristo para lá não passa. E o anjo vem lá vestido e diz, é por aqui, vamos lá, porque anjo não podia pregar o evangelho para elas, tinha que chamar os homens para pregarem. Então, olha o que aconteceu, porque dali daquele lugar subia a oração. Por que você não deixa sair da sua casa ondas de oração, de perfume para o trono de Deus? A atenção de Deus fica voltada para a sua casa, quando saem ondas de oração da sua casa. Nós precisamos lembrar disso. Quando a igreja em Éfeso começou a cair do seu status, ela deixou de ser a igreja apaixonada por Jesus, e ela passa a vestir a camisa da denominação. A pessoa passa a defender e a trabalhar pelo título e não pela essência. Então, o que fez? O nível de intimidade com Deus caiu
Então ela começou a se preocupar com atividades, conferências, de um lado e do outro, eventos que às vezes são só vento. Mas isso, às vezes, é como cinzas sobre o altar. Por quê? O altar ainda está lá. Houve fogo. É um altar onde já se queimou sacrifício. Mas agora é só cinza. Para lembrar que ali já houve fogo queimando. Que ali já houve sacrifício. Mas essa igreja só precisava de voltar ao amor genuíno, cheio de ardor do princípio. Por quê? Porque a ortodoxia continuava, mas a intimidade se foi. Já tinha acabado. Não tinha mais aquele ardor do princípio. Ele diz: conheço as tuas obras. Quais são as tuas obras? Labor, trabalho, perseverança. Não podes suportar homens maus. Puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Mas persevera no trabalho, persevera na igreja, persevera no labor, persevera na luta, mas cadê a intimidade? Ele diz: lembra-te de onde caíste. Eu digo que o lema desta igreja para mim é lar. L de lembrar, A de arrepender, R de retornar. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e retorna. Esse, para mim, é uma chamada em que ele está aconselhando você ir para o cantinho e fazer uma revisão da sua vida. Há quanto tempo você deixou os seus encontros de amor com ele no cantinho do seu quarto, com a Bíblia na mão, buscando o ardor e o calor do Espírito Santo? Há quanto tempo você não tem mais paciência de orar, de ler um salmo, de pedir ao Espírito Santo que lhe ajude a se alimentar daquela palavra, daquela porção, daquele dia? Há quanto tempo você não tem mais tempo para isso? Porque você não tem mais paciência. São tantas coisas para fazer. Tantas coisas. Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse o diabo, eu ia tirar você do lugar da oração. Porque no momento que você não tem mais intimidade com seu pai, você vai ficando fraco, anêmico, espiritualmente. Você é filho. Você é filho. E você não é, como muitos pensam, um filho por adoção. Não, você é filho por regeneração. Você adota uma criança. Você ama aquele filho. Você me dá licença só para eu terminar aqui, tá? Você ama aquele filho. Você tem ele registrado. Aquele filho lhe ama. Se você morrer hoje, ele é seu herdeiro. Mas ele não tem os seus genes. Ele não tem o seu sangue. Porque ele não nasceu de você. Para você ser o filho tem o sangue do pai. Ele tem os genes do pai. O que é que Deus fez? Deus não tem sangue para eu nascer do sangue dele. Porque Deus é espírito. Então ele me faz nascer no espírito. Assim eu sou regenerada. Eu sou filha de Deus. E como filha eu sou herdeira. Ele me adota porque ele me registra. Quem foi que lhe fez herdeiro? O filho só é herdeiro depois que o pai morre.
Qualquer pessoa pode me fazer herdeiro em potência. Digamos que a Nádia me faz herdeira de tudo que ela tem. Enquanto a Nádia for viva, eu sou herdeira em potencial. No dia que ela morrer, aí eu vou com a papelada buscar o meu direito, porque ela me fez herdeira dela. Aí eu vou constituir advogado, eu vou pagar taxa para o governo, eu vou pagar advogado, vai aparecer não sei quem que também tem direito, um parente, vai ser uma briga. O que é que Jesus Cristo fez? Ele me fez herdeiro. Então ele morre e eu me torno herdeiro. Ele ressuscita para ser meu advogado, para ter certeza que eu vou receber tudo o que ele deixou para mim. Eu sou filha, eu tenho direito. E o meu direito como filho é total. Eu entro na sala do trono. Eu me assento com meu pai. Por quê? Porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Precisamos lembrar dessa nossa posição. Precisamos saber que é isso que ele está querendo. Como foi duro para Deus dizer não para Jesus. Você tem que beber desse cálice para que eles venham para mim. E na hora que Jesus lá na cruz diz: tudo está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e morre, aquela mão invisível vai lá em cima, rasga o véu, escancara, para que a arca, que é a presença de Deus, ficasse exposta. É Deus dizendo: o caminho está aberto. Venham, venham para mim. Venham. Você está indo. Responda para si mesmo. Quantas vezes a mesa do Pai está esperando por você? E Deus pode perguntar, como Saul perguntou: onde está o filho de Jessé, que nem ontem nem hoje se assentou à mesa? Por que você não vai? Jesus olhou para a igreja em Éfeso e viu que faltava o essencial. Faltava o alicerce do relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus, seu Pai? Como está? Você tem ido? Você tem buscado? Você tem falado com Ele, conversado, perguntado, chorado, reclamado? Às vezes você só tem reclamação, vai falar. Uma coisa é certa. A maior escola de oração que tem na Bíblia é o livro de Salmo. 70% dos salmos são salmos de lamento, em que você vê o salmista reclamar. Reclama, e depois ele vai se acalmando. Você lê no Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Lá no final: no tocante a mim, confio na tua graça. Está vendo como melhorou? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Como é que ele começou? Do jeito que nós começamos. Uma pimenta louca. Olha aí como estão as coisas, Pai. Eu não aguento mais. Depois vai. É lá que nós temos que entregar as nossas dores, derramar o coração, porque Ele é nosso Pai. Pai querido, nós estamos aqui nessa tarde para reconhecer, proclamar a tua saudade de nós. Porque tu sentes saudade de nós. Nós te agradecemos porque tu já fizeste todas as coisas. Mas ainda queremos te pedir que tu explodas uma bomba no nosso coração. E que nós sejamos totalmente esmiuçados nessa pedra gelada que existe no nosso relacionamento contigo.
Pai, nós te pedimos uma fome tão grande da tua presença. Te pedimos um desejo tão grande de estar contigo. Te pedindo uma paixão intensa por ti. Que nós possamos te buscar. E te buscar de todo o nosso coração. Que nós possamos ir à tua presença sem pressa de sair. E que em nome de Jesus Cristo, tu te alegres no recomeço do nosso relacionamento. Nós te pedimos isso te agradecendo em nome de Jesus. Amém.